Dando continuidade à correção do sistema endócrino, nós vamos agora fazer a correção do caderno de atividades. Então, no caderno de atividades, nós vamos corrigir as páginas 11, 12 e 13, até a questão 17, tá? Então, na página 11, nós vamos começar com a questão 13 aí, ó. Complete corretamente os espaços do texto a seguir. O conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo é chamado de metabolismo, tá? Então, metabolismo é tudo que acontece dentro do nosso corpo que faz ele funcionar, que faz o nosso coração bater, que faz a gente respirar, tá? Que fazem essas glândulas liberarem seus hormônios, a gente crescer. Então, isso tudo é chamado de metabolismo. Elas ocorrem para garantir o equilíbrio interno do corpo, chamado de homeostase. Então, lembra que o paratormônio tira o hormônio do osso e coloca no sangue, o cálcio do osso e coloca no sangue. Depois vem a calcitonina e faz o contrário para manter esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio, né, que a gente fala que é o equilíbrio interno, que acontece, a gente nem sabe, porque o nosso corpo faz sozinho, sem a gente precisar saber de nada disso. E esse equilíbrio é chamado de homeostase, tá? Para alcançar esse equilíbrio, o corpo humano é coordenado por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, do qual fazem parte as glândulas. Então, o sistema nervoso vão ser as células nervosas, os nossos neurônios, né? O nosso cérebro, a nossa medula espinal, os nossos nervos. Ele, junto com o sistema endócrino, ou seja, junto com o conjunto das glândulas, fazem com que haja a homeostase e o metabolismo, tá certo? Os produtos de secreção das glândulas são lançados no sangue e são denominados de hormônios. As glândulas que controlam as secreções de outras glândulas, considerada a glândula mestra do organismo, é a hipófise, né? Então, a hipófise ela é uma glândula que já está lá perto do sistema nervoso, ela já está interagindo com o sistema nervoso, né? O sistema nervoso percebe o que está acontecendo no ambiente, a glândula hipófise recebe essa informação e começa a estimular os hormônios para a gente reagir de acordo com o que está acontecendo, tá certo? Tudo isso produzindo hormônios que são lançados no sangue e chegam nos locais para que hajam essas reações. Tá certo, pessoal? Questão 14. Complete o crucigrama com os nomes de algumas glândulas e hormônios presentes no corpo humano. Número 1. Essas glândulas secretam o hormônio paratormônio envolvido no metabolismo do cálcio, né? São as glândulas paratireoideas. Elas é que vão estar envolvidas, né, na produção aí do paratormônio. 2. Glândula responsável por controlar a quantidade de açúcar no sangue por meio de dois hormônios, né? Então, aí é o pâncreas, né? O pâncreas, ele vai produzir a insulina, que tira o açúcar do sangue, coloca na célula para virar energia. E também produz o glucagon, que faz o contrário. Se não tem glicose no sangue, se não tem açúcar no sangue suficiente para virar energia no corpo, ele vai lá na reserva, pega aquele açúcar que foi guardado, coloca no sangue para o organismo continuar tendo energia, tá? 3. Secretam no sangue o estrógeno e a progesterona, hormônios que conferem as características sexuais secundárias femininas. Então, quem produz estrógeno e progesterona são os ovários, que são as gônadas femininas, tá? 4. Responsáveis pela produção de testosterona, que confere as características sexuais secundárias ao homem. Então, a testosterona é produzida nos testículos. 4, então, aí é testículos, tá certo? 5. Secreta hormônios relacionados ao metabolismo do corpo, como a tiroxina e a calcitonina. Aí agora é a tireoide, né?
Nós já falamos das paratireoides, que produz o paratormônio. E agora nós estamos falando da tiroxina e da calcitonina, que quem vai produzir é a glândula tireoide, tá? 6. Secreta hormônios que controlam todas as outras glândulas. Agora sim a hipófise, que é a glândula mestra, que controla todas as outras. 7. Glândulas que controlam reações rápidas do corpo frente ao medo, secretando o hormônio adrenalina. Aí é aquela que fica em cima do rim. Como é que ela chama? Isso, suprarrenal. Ou suprarrenais, são 2 rins, 2 glândulas no plural. Hormônio que retira glicose do sangue. Então, você comeu o açúcar daquele alimento, vai para o seu sangue. Quem vai lá e captura ele? Insulina, tá? É um hormônio. A insulina leva essa glicose para as suas células, que vão produzir energia, transforma aquele açúcar em energia, ok? Então, vamos agora para a página 12, né? 15. Escreva o nome da glândula e do hormônio correspondente a cada uma das afirmações a seguir. Letra A. Esse hormônio está relacionado à reabsorção da água nos rins, causando uma ação antidiurética, ou seja, evitando a perda de água por meio da urina. A glândula é a mestra, é a hipófise, né? E o hormônio que ela vai produzir para fazer com que o rim reabsorva essa água, que não perca toda a água do nosso corpo, é chamado antidiurético. Contra diurese, perda de água. Então, ele não vai deixar o corpo perder essa água, tá? Bem, esse hormônio está relacionado ao crescimento de ossos e cartilagens. De novo, em relação ao crescimento, nós temos de novo a glândula mestra, a hipófise. E o hormônio que ela produz, que faz com que haja o crescimento dos nossos ossos, é chamado de hormônio de crescimento, certo? A letra C. Esses hormônios estimulam a produção de gametas e de hormônios sexuais pelos ovários e pelos testículos. Quem vai controlar isso? De novo, a glândula mestra, a hipófise, tá? Qual que é o hormônio? Um chamado gonadotrofina. Então, as gonadotrofinas vão agir em cima dos testículos do homem e em cima dos ovários da mulher. Não é a glândula hipófise que comanda todas as outras? Então, quando ela libera a gonadotrofina, através do sangue, chega lá no testículo, chega lá no ovário, e aí o ovário e o testículo começam a produzir o outro hormônio, tá? Que no caso do testículo, testosterona. No caso dos ovários, o estrógeno e a progesterona, certo? E letra D. Esse hormônio tem efeito contrário ao da insulina no corpo, ou seja, promove a liberação de glicose no sangue pelo fígado. Então, quem é que produz a insulina? É o pâncreas. Então, agora a gente está falando da glândula pâncreas. Qual que é o hormônio que, além da insulina, que o pâncreas produz? Isso mesmo, o glucagon. Lembra que eu falei que quando a gente se alimenta, o nosso corpo gasta um pouco da energia do alimento e guarda outro pouco? Isso. Então, geralmente, a fonte principal de energia do nosso corpo é a glicose, que é um tipo de açúcar. Tá? O açúcar da fruta, por exemplo. Então, quando você chupa uma manga, tem um açúcar ali, é docinha, não é? Às vezes o alimento ele nem é tão doce, mas ele também tem. Por exemplo, quando você come uma batata. A batata ela tem muita glicose. Ela só não é docinha, mas ela tem muita glicose. Então, quando você come uma batata, uma fruta, essa glicose, ela vai passar pelo processo de digestão. Lembra que a gente estudou também? A digestão da glicose ocorre principalmente na boca, né? E aí o intestino ele vai absorver essa glicose e jogar no sangue. Quando joga no sangue, a insulina vai lá, pega essa glicose, leva para as células, uma parte dela para virar energia. Outra parte vai ficar armazenada lá no fígado.
E aí você acordou de manhã, você não conseguiu tomar café da manhã, chegou na hora do almoço, você estava muito ocupado, você também não conseguiu almoçar. E aí o seu corpo começa a sentir falta de energia, né? Para o seu corpo ficar em equilíbrio, em homeostase, o pâncreas, ao invés de liberar a insulina, ele libera o glucagon, que faz o quê? Vai lá no fígado, pega aquela glicose que tinha ficado armazenada e joga no sangue. Por isso que a gente não vai morrer se a gente ficar sem tomar um café da manhã, sem almoçar. Tá certo? Porque o nosso corpo guarda as suas reservas e existem hormônios como o glucagon que são capazes de ir lá buscar aquela reserva, colocar no sangue e o nosso corpo continua em homeostase. Então, a pessoa, para ela morrer porque ela ficou sem comer, ela tem que ficar sem comer nada, mais de mês, às vezes até 2 meses, tá? 16. Complete o quadro abaixo, utilizando com base a imagem e a descrição para cada exemplo. Então, aqui eu tenho uma imagem, né? Uma pessoa com o dedinho furado, ó, o sangue aqui. Esse sangue vai vir para cá e o aparelho está medindo alguma coisa no sangue, né? A pessoa que tem essa condição precisa medir os níveis de glicose no sangue constantemente. Então, está medindo o açúcar no sangue. Qual é a doença que a gente precisa medir o açúcar? É uma doença chamada diabetes. Provavelmente todo mundo já ouviu falar aí, né? O nome completo dela é diabetes mellitus, tá? Então, qual é a glândula que é responsável aí por buscar essa glicose no sangue? E aí, quando não consegue fazer isso, fica com a doença? O pâncreas. Qual hormônio que está relacionado ao diabetes? A insulina. Então, o pâncreas não funciona direito, produz pouca insulina, a glicose fica alta no sangue. A nossa glicose, ela tem que ficar no máximo numa proporção, aqui um número de 100. Então, essa pessoa já é diabética? Provavelmente ela ainda não é uma diabética, mas ela é o que a gente chama de pré-diabética. Está bem perto do 100, que é o normal, mas ainda está muito longe do 110, 120, né? Então, essa pessoa ela pode reverter o quadro dela, mas o melhor mesmo é sempre ficar abaixo de 100. Aí, esse exame ela tem que ser feito em jejum. O que é jejum? A pessoa que ficou um bom tempo sem se alimentar, né? Por quê? Porque se eu acabei de comer, meu corpo acabou de processar o alimento, a glicose acabou de chegar na corrente sanguínea, eu vou fazer o exame desse, vai dar alto. Então, a gente tem que ficar pelo menos umas 12 horas sem se alimentar, por isso que geralmente ele é feito de manhã, antes do café da manhã. Porque você já ficou um longo tempo sem se alimentar, porque você estava dormindo. E aí, faça esse exame, tá? A próxima imagem é uma mulher aí, ó, escorada numa mesa, abrindo a boca, né? Pessoas que produzem baixa quantidade desse hormônio apresentam vários sintomas, como cansaço e sonolência exagerada, além de poder apresentar ganho de peso acentuado. Então, essa doença é o hipotireoidismo. Como a tireoide não funciona direito, o corpo perde a homeostase. E aí, uma das características é isso, né? O hipo está funcionando menos. A pessoa fica cansada, a pessoa fica sonolenta e a pessoa começa a engordar, a ganhar muito peso. Por quê? Porque não está metabolizando, não está funcionando, o corpo não está sendo exigido. A doença do hipotireoidismo ele é causada, né, por um mau funcionamento da glândula tireoide, aquela que fica no nosso pescoço. E o hormônio, a tiroxina. Então, a tiroxina está sendo produzida em pouca quantidade e aí o organismo ele não vai ficar funcionando bem, tá? Pessoas que produzem esse hormônio em grande quantidade pode apresentar como sintomas batimentos cardíacos acelerados, hiperatividade e, às vezes, um possível aumento do tamanho da glândula responsável por sua secreção. Olha aqui a glândula aumentada.
Qual a glândula que a gente tem no pescoço? Já está aqui, né? Tireoide. Se o hipotireoidismo causa sonolência exagerada, ganho de peso e cansaço, o hipertireoidismo, às vezes, ele é o contrário. O coração vai bater mais rápido, o organismo vai funcionar de forma acelerada. A pessoa, ao invés de ficar cansada e sonolenta, ela tem hiperatividade, né? Então, ela está o tempo inteiro fazendo alguma coisa e pode causar um emagrecimento muito acentuado, tá? Então, a doença hipertireoidismo, ou seja, muito trabalho, hiper é muito, tá? Muita produção de qual hormônio? A tiroxina, ok? E agora, a questão 17. O diabetes tipo 1 ou juvenil geralmente começa na infância ou adolescência, provocada pela destruição autoimune das células B das ilhotas pancreáticas. Então, as células B, lá nas ilhotas pancreáticas, são as responsáveis por produzir a insulina, tá? Porque o diabetes é uma doença que é gerada pela falta de insulina no organismo. Recentemente, o transplante das ilhotas pancreáticas tem mostrado resultados favoráveis nesses pacientes. Assinale o gráfico a seguir, que ilustra os níveis sanguíneos de insulina e glicose determinados 1 hora após a ingestão de uma solução de glicose em indivíduos com diabetes do tipo 1, antes e depois do transplante bem-sucedido de ilhotas pancreáticas. Observe nesses gráficos os dois traços, mostrando os dois traços mostrados nas ordenadas representam as variações dos níveis de insulina e glicose esperadas em um indivíduo normal após 12 horas de jejum. Então, o que está mostrando aqui? Ó? Vamos primeiro ver as legendas, né? Os gráficos cheios, escuros, é o nível de insulina. O gráfico vazio, né? As colunas vazias, que não tem cor, é a glicose. O número 1 representa antes do transplante. O número 2 significa o gráfico depois do transplante, tá certo? Então, vamos para o primeiro gráfico. Nível de insulina, tá? Níveis de glicose. E aqui eu tenho número 1, quer dizer, antes do transplante e depois do transplante. O que eu entendo nesse gráfico? Que o meu nível de insulina aqui, ó, tá bem alto, né? Antes do transplante. Ó, o nível alto de insulina. Quem tem a diabetes tem uma grande produção de insulina? Não. Então, o gráfico A, o gráfico B e o gráfico C, eles estão incorretos, porque quem tem a diabetes, ele não vai produzir insulina. Então, eu consigo ver uma baixa produção de insulina só no gráfico B e no gráfico D, certo? Antes do transplante, eu tenho pouca insulina, muita glicose no meu sangue. Então, é uma pessoa que tem diabetes, porque ela acabou de comer. Depois do transplante, o que eu entendo? Eu entendo que as ilhotas pancreáticas que foram transplantadas, elas começam a produzir insulina. Então, vai ter um aumento na insulina. A insulina vai conseguir tirar excesso de glicose do sangue. Então, a minha glicose vai ficar baixa. Então, aqui, esse gráfico, ele não pode, porque ele continua com baixa produção de insulina. O transplante vai aumentar essa insulina, vai fazer com que aquela pessoa ela volte a produzir insulina, causando uma maior homeostase, um maior equilíbrio no organismo. Deu para entender por que esses gráficos aqui estão errados? Estão todos errados e só esse está certo? Antes do transplante, não produz insulina e a glicose fica alta no sangue. Depois do transplante, as ilhotas lá que foram transplantadas, elas começam a produzir insulina, aumenta a quantidade de insulina e reduz a quantidade de glicose. Tudo bem?
Olha esse gráfico aqui, por exemplo, ó. Depois do transplante não aumentou a quantidade de insulina e a glicose caiu de uma forma sem explicação, né? Então, ele também está errado. Deu para entender, pessoal? Espero que sim, espero que não tenha ficado dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida, você já sabe. Me manda uma mensagem através do WhatsApp, ok? Bons estudos e até nossa próxima aula.